Bom, este livro vem na sequência de um primeiro livro do mesmo género, chamado Piadas Secas, Infrasecas e Ultrasecas, que eu publiquei em 2019. E logo depois de eu ter publicado o outro, surgiu uma ideia de continuar. Continuava inspirado a fazer piadas secas e portanto, este veio na sequência desse primeiro livro, exatamente. Eu gosto muito de ciência em geral. A minha formação de base é a física, mas eu gosto da ciência em geral e sempre me pareceu que para um livro destes fazia mais sentido de fazer assim uma coisa abrangente e não me ficar só pela física, ir também a outras áreas científicas. Não sendo eu especialista noutras áreas científicas, nunca poderia fazer piadas que envolvessem conhecimentos muito aprofundados ou muito refinados nessas áreas. De modo que, nas várias áreas que aparecem aqui no livro, os conhecimentos que são necessários para se perceber cada piada são conhecimentos que normalmente estão ao nível de um terceiro ciclo, ou quando muito do ensino secundário, que eu também tive, não é, nessas outras áreas científicas. Não houve assim nenhuma área específica que desse mais gozo, onde eu sempre me senti mais à vontade, por aquilo que disse há pouco, foi sempre a área da física. Pronto, aí, aliás, a área que tem mais piadas neste livro é precisamente a física, não é por acaso. Sim, houve com certeza muitas. Eu agora não consigo assim recordar de nenhuma em particular, mas houve com certeza muitas. Houve outras que não deram tanto prazer a fazer como deram depois a ver como resultado final, porque algumas não foram assim tão fáceis de fazer, mas houve muitas que sim, que me deram bastante gozo a fazer. Algumas foram difíceis. Houve umas quantas, talvez bastantes, piadas que surgiram de uma forma muito rápida. Em poucos segundos, fiquei logo com a versão definitiva ou quase definitiva. Mas houve outras que me deram bastante trabalho e que me massacraram, atormentaram, entre aspas, assim, às vezes durante dias, para tentar encontrar ali a forma ou a fórmula certa de as dizer. Tanto que, em alguns casos, até acabei por abandonar, ou piadas que abandonei, porque havia ali qualquer coisa que não estava a funcionar. E que depois, curiosamente, em alguns casos, até vim mais tarde a recuperar. E aconteceu com uma piada, quando já estávamos na fase final da preparação do livro, naquela fase da seleção definitiva das piadas que iam sair. Houve uma piada que eu já tinha abandonado há vários meses e que, de repente, assim, como um clique, não sei porquê, de um momento para o outro, eu percebi que tinha encontrado a fórmula certa de a dizer. E acabou por ser a última piada selecionada para este livro. Já foi colocada exatamente já poucos dias antes da versão definitiva do livro. Não, em termos de repetição de piadas, digamos que aconteceu mais o facto de, por vezes, eu ver que havia várias possibilidades para a mesma piada, várias formas possíveis de dizer a mesma piada e depois, em alguns casos, até se tornou difícil eu escolher a forma final definitiva para contar a piada. Mais nesse sentido. Em termos assim, de repetição mesmo de piadas relativamente, por exemplo, ao livro anterior, não aconteceu. No caso deste livro, havia sempre alguns limites que eu
que eu me impunha e que tinham a ver, em particular, com o público-alvo. Há piadas que não são tão, enfim, tão adequadas para crianças, por exemplo, e houve algumas piadas que eu considerei mais problemáticas e que acabei por não colocar no livro por causa disso. Relativamente a outro tipo de limites, como limites éticos, por exemplo, sim, eu considero que também há limites no humor. Eu, por exemplo, não gosto de humor acerca de tragédias humanas, por exemplo. Pois, posso encontrar humor em qualquer coisa, mas para produzir estas piadas, muitas vezes nem sou inspirado por nada que aconteça. Ponho-me a pensar sobre estes assuntos e depois as piadas vão surgindo. Mas há situações no dia-a-dia, sim, que podem ser vistas assim com um certo humor. E às vezes coisas bastante simples e curiosas. Por exemplo, estou a lembrar-me do meu percurso, do meu trajeto de casa para o trabalho, que é aqui na zona de Lisboa, mas por vezes eu tenho de parar o carro para deixar passar um rebanho de ovelhas muito grande que há ali naquela zona, com 600, 700 ou 800 ovelhas. E já me aconteceu várias vezes eu ter de parar o carro para as ovelhas passarem pela estrada. O mais engraçado que me acontece nessas situações é quando as ovelhas passam por um lado e pelo outro do carro, mas o espaço depois é tão apertado para elas passarem, e elas são tantas, que com a sua lã farfalhuda, volumosa, roçam no carro de um lado e do outro, e eu estou parado dentro do carro e com o carro a balançar para a esquerda e para a direita, enquanto as ovelhas passam. E ao mesmo tempo que isto acontece, eu posso olhar para a minha esquerda e o que é que eu vejo? Lisboa, a capital do país. É realmente uma situação deliciosamente cómica. um certo humor. Sim, as coisas surgiram assim mais ou menos espontaneamente, mas há alguns estilos, sim, de escrita. Por exemplo, há piadas que são feitas na forma de pergunta, aliás, acho que até são a maior parte. Há outras piadas que não, são feitas na forma de afirmações, ou de duas afirmações. E depois há sempre uma estrutura básica, sim, normalmente as piadas têm dois momentos. O primeiro momento é a pergunta e o segundo momento a resposta, normalmente inesperada, ou então uma afirmação primeiro e depois uma segunda afirmação que vem rematar a primeira. Normalmente tem essa estrutura. Há apenas uma ou duas que só têm uma frase. Também é possível. Sim. E tentei fazer uma diversidade, conseguir tentar uma diversidade assim, dessas formas, para não ser sempre só questões, para não serem sempre só afirmações, enfim, elas vão se intercalando. Há muitos fatores que podem contribuir para uma criança ou um jovem se interessar pela ciência. Se livros como este contribuírem e se forem também um fator para isso, excelente. Eu penso que estas piadas, de certa forma, até vão bastante ao encontro de um tipo de usufruto que os jovens hoje têm relativamente à informação. Os jovens vivem mergulhados em muita informação, informação fragmentada, rápida, são bits de informação. Por exemplo, os vídeos do TikTok são muito rápidos e os jovens têm de achar logo piada, sentem essa necessidade de achar logo piada a qualquer coisa rápida que lhes apareça. De certa forma, isto também
também tem esse estilo, porque são piadas, são curtas, né? E pode-se saltar de uma para outra e pode-se começar por onde se quiser, pode-se começar numa página qualquer, ir para a frente, ir para trás, ler as duas da mesma página ou ler só uma e saltitar. E penso que este caráter assim fragmentário ou fragmentado, curto, com humor, porque os jovens gostam de se divertir e permite este saltitar, penso que vai muito ao encontro das crianças e dos jovens de hoje e, portanto, pode ser que sim, que de alguma forma um livro como este contribua para despertar ou para aumentar ainda mais o interesse pela ciência. Já tive alguns alunos que eram brilhantes a criar piadas secas sobre o assunto que nós estávamos a estudar. E, aliás, o primeiro livro que eu escrevi de piadas secas sobre ciências começou exatamente num momento, no final de uma aula, em que umas alunas minhas me vieram contar piadas secas e eu desafiei-as a criar piadas secas com aqueles conhecimentos que nós tínhamos estado a trabalhar recentemente. Elas acabaram por não criar, mas depois veio daí a ideia de ser eu a criar e foi assim que surgiu toda esta aventura com as piadas secas sobre ciências. E tive depois outros alunos dessa turma, de uma outra turma, que faziam piadas secas sobre ciências. E alguns que acabaram por conhecer depois o meu livro, o meu primeiro livro, alguns chegaram a ler ou a levar mesmo para as aulas e a dizer uma ou duas piadas. E em certos momentos de leitura lá na escola, com uma maratona da leitura, por exemplo, houve uma turma em que alguns alunos selecionaram várias piadas desse livro para apresentarem aos colegas. Foi interessante, especialmente pelo entusiasmo que eu senti sempre na editora, e foi bastante interessante, sobretudo por causa disso. Houve aqui alguns ideamentos que me deixaram um pouco inquieto em alguns momentos do processo, mas de facto o resultado foi magnífico. O livro está belíssimo, muito bem estruturado, muito bem ilustrado, e portanto o resultado é fantástico. Estou muito satisfeito, muito feliz com o resultado. Por isso foi ótimo trabalhar, tem sido ótimo trabalhar com Ideias com História. Ora, numa frase, isso é sempre difícil, não é? Mas poderia dizer que é um livro bem-humorado, que junta ciência com palavras, em jogos de linguagem com piada. Significa isso mesmo, é aprender todos os dias, e todos os dias se aprender é bom aprendermos todos os dias, não é? Com tudo o que acontece, com tudo o que observamos, com tudo o que fazemos, com o que de melhor fazemos, com os erros que cometemos, e é isso mesmo, vivendo e aprendendo, não é? Aquela velha expressão, a vida é mesmo isso. Um livro, para mim, é sempre mais um filho. Portanto, este é o meu filho mais recente. sempre senti isso. Pode parecer um clichê. Eu, antes de publicar o meu primeiro livro, ouvia dizer muitas vezes isso, ou lia muitas vezes isso. As pessoas diziam, os autores, um livro é como um filho. E depois, curiosamente, quando eu publiquei o meu primeiro livro, foi exatamente isso que eu senti. E eu sinto sempre isso de cada vez que publico um livro. É mais um filho. Ainda há dias lá em casa, para brindar ao lançamento do livro, há dias, eu dizia aos meus filhos, bom, então fiz um brinde ao vosso novo irmão. Fazem-me essa pergunta frequentemente, em especial relativamente aos livros que eu já escrevi. Relativamente aos livros que eu já escrevi,
é sempre muito difícil dizer qual é que é a preferida, porque se cada um deles é um filho, pois eu não tenho nenhum filho preferido. Mas poderei dizer que o preferido é sempre o último, o mais recente, não é? Aquele que acabou de nascer, não é? E que estamos a promover, que estamos a dar a conhecer aos outros. É aquele que nos oferece aquele sentimento da novidade, aquela expectativa de ver como é que é recebido pelas pessoas. Portanto, poderia dizer que neste momento o meu preferido é este. Relativamente a outros livros de outros autores, pois tenho vários livros, e é difícil dizer qual é o meu preferido. Relativamente aos filmes também é a mesma coisa, também é muito difícil dizer qual é o meu filme preferido. Tenho vários filmes que eu adorei ver, não é? Mas assim, quando penso nisso, assim, de repente, por exemplo, penso no Cinema Paraíso. Bom, há várias coisas que me tiram do sério. Não é? Podem-me tirar do sério para bem, não é? No sentido do humor, da boa disposição, não é? Ou para mal, não é? No sentido da irritação. Mas, olha, no sentido da irritação, uma coisa que me tira do sério é a incoerência. A incoerência das pessoas. Porque eu sou muito obcecado com a lógica e com o sentido das coisas. E a incoerência tira-me do sério. Bom, e depois há outras coisas. Felizmente eu tenho muitos finais de dia perfeitos. E um final de dia perfeito, basicamente para mim, é chegar a casa, estar em casa, no meu espaço, e depois, por exemplo, cozinhar, enquanto ouço um CD com música que eu aprecio, e tenho lá muitos CDs que vou ouvindo enquanto cozinho, e depois, beber também, enquanto cozinho, beber também um bom copo de vinho, por exemplo, um bom copo de Porto, que eu aprecio imenso, e depois servir o jantar à família e pronto, e comermos e conversarmos enquanto jantamos. Para mim, isso é um final de dia perfeito.